Para o senhor, beleza, Alex, então para mais um vídeo aí, eu explicando um conceito, talvez não tenha deixado tão claro, embora no final não precisava, porque eu acho que o conceito já era claro por si só. Né? Recentemente vendo um comentário do jogo por parte de Bruno Prado, né? Apenas fazendo uma comparação, que é uma questão que eu talvez não totalmente discordo dele, mas também não totalmente concordo. Que é a questão do, não, afinal, o juiz não controla o jogo. Claro, o juiz não vai controlar o resultado, ele não está ali para influenciar, pelo menos supostamente não, para influenciar em algum resultado. Isso vai depender da competência das equipes. Né? Ele não deveria, pelo menos não deveria interferir em algum tipo de resultado, ou eventualmente receber algum tipo de suborno. Não, claro. Nesse ponto, claro, o juiz não vai controlar o jogo, naturalmente. A grande questão é, se ele apita, ele já está controlando. Então, no final, já dá para você controlar o jogo, de alguma forma. Controlar, nesse caso, a própria arbitragem. Né? E, consequentemente, algumas coisas do jogo, desde que não sejam ilícitas, você pode controlar. O juiz, nesse caso, a comparação que eventualmente eu utilizo, principalmente quando eu uso a expressão situação controlada, falando em relação à vida das pessoas, na situação controlada, é diferente, claro, de um jogo de futebol, mas há comparações possíveis. Então, quando você eventualmente está fazendo uma arbitragem, está apitando um jogo, é a mesma coisa. Mesma coisa muitas vezes do que na vida. Então nós devemos, de certa forma, nas nossas vidas, nós devemos nos assemelhar a árbitros de futebol. Porque sim, ele pode perder o controle do jogo. Ah, mas ele não controla. Não, ele não controla o resultado, ele controla a arbitragem. E a arbitragem vai influenciar no resultado, não no resultado do jogo, mas no resultado da sua própria arbitragem. Ele vai ter que controlar, o resultado da arbitragem vai influenciar no ânimo do jogo. No ânimo dos jogadores, para eventualmente não dar confusão. E isso é uma coisa que afeta diretamente o jogo, talvez não afete o resultado futebolístico, mas afeta o jogo. Pô, as pessoas vão ficar com ânimo, então vai depender sim do árbitro. Questão de cartões e tudo. Ele não pode eventualmente tomar muitas decisões erradas, senão os jogadores vão perder a confiança no próprio árbitro. Se ele tomar decisões erradas, também a torcida vai perder essa confiança, então eles vão de alguma forma perder esse ânimo, vão talvez até ficar com raiva, ir atrás do juiz por algum motivo, e o jogo vai virar uma tremenda confusão. Então é nesse sentido que eu respondo Bruno Prado. Então, por mais que você, como juiz, como árbitro, não influencie diretamente o resultado, não quer dizer que você não influencie outras coisas no jogo, principalmente o ânimo dos jogadores. E eles vão reclamar caso decisões sejam tomadas de maneira errada. Claro que vão tomar em decisões corretas, mas aí a decisão correta é correta. O problema é na decisão errada, que está eventualmente manifestamente errada, e às vezes até por distração do próprio juiz. Como até alguns outros árbitros, comentaristas de arbitragem dizem. Às vezes o juiz está assistindo o jogo, o bandeirinha está assistindo o jogo e não está buscando efetivamente ajudar no momento em que ele precisa ajudar. Ou pelo menos assim, mesmo que o árbitro não esteja fazendo isso, mas às vezes aparenta que ele está fazendo. Ele deveria estar mais atento no jogo e às vezes não necessariamente está. E isso acaba afetando sim a sua técnica, acaba afetando a adequação dos seus apitos. Se ele está apitando, ele já está controlando o jogo, exatamente, mas é o meu argumento. E o juiz, em apitando e em controlando o jogo, ele pode apitar mal. E isso vai influenciar o ânimo de todo mundo e vai virar uma grande baderna, uma grande balbúrdia. Né? Então, essa é a questão. Eu falo num contexto, por exemplo, de igreja, uma situação controlada é a mesma coisa. Se uma pessoa, eventualmente, vamos supor, até porque eu já vivi essa situação, a pessoa confessa o pecado, eu vou testá-la para quê? Se ela no final já confessou, não devo ajudá-la a superar o pecado? No máximo que eu posso falar contra essa pessoa é aquilo que ela realmente fez. O pecado que ela realmente fez, eu vou lá e falo, eu não preciso ficar lançando provocações ou faltas de mansidão. A mesma coisa na arbitragem. O árbitro não pode ser muito duro quando não há necessidade de ser duro. O árbitro não pode decidir aquilo que não aconteceu. Não pode, vou dar um cartão amarelo para uma falta, mas a falta não era para cartão amarelo. O juiz não se pode arbitrar, dar pênalti quando não houve pênalti. Inclusive numa situação que não é dúbia. Não estou aqui discutindo o uso do VAR, VAR é outra coisa. Se eventualmente você tem uma situação dúbia, aliás, se você não tem uma situação dúbia, e você ainda vai lá e marca uma falta que claramente não foi, mas para o juiz foi, não importa, se os jogadores viram, se é uma coisa muito absurda, claro que as pessoas vão perder o ânimo. É isso que para mim chama-se perder o controle. Essa arbitragem é o apito de se perder o controle. Apitando está controlando, claro, é o meu argumento. Mas além disso, se você apita mal, você já está perdendo o controle. Se você apita bem, você tem o controle do jogo. Se você apita mal, a parte que o juiz pode influenciar no jogo, ele perdeu o controle.
O resto do que o juiz não pode controlar é competência dos jogadores. Cabe aos jogadores, eventualmente, jogarem seu bom futebol, ou às vezes até mau futebol, ou até um futebol feio para competir e ganhar o jogo, cada um com a sua estratégia. Isso é dos jogadores, o juiz não interfere nisso. Pelo menos não deveria. O resto é competência do juiz, caso eventualmente ele tome decisões ruins, vai influenciar necessariamente o ânimo do jogo. Da mesma forma numa igreja, da mesma forma numa família. Se eu começo a chegar na minha família, e mesmo numa igreja, e começo a acusar a pessoa de uma coisa que ela não fez, e começo a fazer escândalos sobre temas, de novo, sobre pecados ou sobre crimes que não ocorreram, ou nem crimes, sobre coisas erradas que a pessoa não cometeu, principalmente se ela também não conheceu o contexto evangélico, no final esse pai de família, ou esse líder de célula, esse líder de igreja, esse pastor está perdendo o controle. Porque ele está agitando o ânimo das pessoas sem necessidade. Essa é a questão. Por isso que eu falo situação controlada. O que é uma situação controlada? Eu vejo que a pessoa pecou, eu repreendo o que ela fez. Eu fico sabendo que a pessoa tem um pecado específico, eu vou tentar ajudá-la a mudar de comportamento. Nesse sentido. Ah, mas eu preciso da mentira para ajudar a mudar de comportamento. Não, você não precisa. Apitando isso, justamente. O que eu digo é que na igreja, você agindo de maneira mansa e falando a verdade, você já está controlando o jogo. Fazendo o contrário disso, realmente, não há como se questionar. Eu inclusive digo, mas até houve aquele outro barulho, né? Não, que mentira. Não sei, acho que não estava falando sobre a pessoa, mas no final, houve mentira. Por exemplo, no meu canal há várias mentiras que eventualmente eu escutei em igreja. Como eu falei, tudo bem, eu entendo que eventualmente tem a questão do teste, mas é aquela coisa, se as pessoas falarem o erro, eu pelo menos vou falar o acerto para que as pessoas tenham alguma alternativa para acreditar no acerto e não no erro. É a minha tentativa, mesmo que eu atinja poucas visualizações. Então é a mesma coisa. Mas houve mentira? Houve, invariavelmente. Então não acredito que nós devamos ficar aí mentindo. Não acho que Bruno Prado mentiu nada. Acho que ele exprimiu uma opinião, na minha opinião, o Bruno Prado exprimiu uma opinião ou errada ou incompleta. Essa é a questão do controle. Se você começa eventualmente a mentir, ou a se distrair demais, no caso do futebol, ou a agir de maneira descontrolada, de maneira sem mansidão, sem tranquilidade espiritual, isso vai influenciar os outros, no caso o ânimo dos jogadores no jogo, que não vão confiar mais na autoridade do juiz. A mesma coisa no contexto eclesiástico, no contexto de igreja. Mesmíssima situação. Poxa, o pastor perdeu o controle aqui. Por quê? Ele levantou uma mentira aqui. Por quê? Pra quê? Mas ele está testando a pessoa, vamos supor que seja o caso. Está testando a pessoa. Mas o cara já não tinha falado do pecado dele? Não era só ajudar no pecado, com mansidão? Então acho que fica esse. No jogo de futebol a mesma coisa. Peraí, o árbitro apitou uma coisa que não aconteceu. Claramente ali o pênalti foi, ou a falta foi. Não, o pênalti fica mais fácil o exemplo. O pênalti foi fora da área, então não é pênalti. Claramente o juiz se descontrolou ali, ele ficou com mais raiva do jogador e não precisava. Era só uma situação normal de jogo. Então aí que tá. Aí que você começa eventualmente a perder o controle do jogo. O que é perder controle nesse caso? Influenciar demais o ânimo dos demais. Influenciar demasiadamente o ânimo dos jogadores. Negativamente. Isso é perder o controle. Então, acho que agora tentando conceituar, definir um pouco melhor, acho que fica isso. Não sei o que o Bruno Prado tentou dizer, mas complementando seu próprio conceito dentro do futebol, acho que fica aí para que fique mais claro esse conceito. E quando eu digo no meu canal sobre a questão de situações controladas, o que é uma situação controlada? Você pode perceber que algum líder eclesiástico perde um pouco o controle quando ele começa a falar coisas muito sem mansidão, eventualmente até verdades, ou mesmo começa a levantar mentiras em demasia. Valeu, Deus abençoe.